Doutora, é verdade que a rinite aumenta a carne esponjosa? Será que é por isso que meu nariz vive entupido? Se você quer entender um pouquinho sobre a relação entre rinites e carne esponjosa, vem comigo nesse vídeo que eu te explico. Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, eu sou otorrinolaringologista e hoje a gente vai conversar sobre a relação entre rinite e carne esponjosa. Será que realmente a rinite faz com que essa carne esponjosa aumente de tamanho? E será que é preciso cirurgia para resolver o problema ou simplesmente tratar a rinite já vai fazer com que essa carne diminua de tamanho? Antes da gente entrar no assunto, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal da Otorrino Descomplicada, para que você se inscreva, ative as notificações para receber novos vídeos toda semana e vai lá na nossa playlist, dá uma olhadinha nos assuntos que tem muita coisa interessante para a sua saúde otorrinolaringológica. Bom, em primeiro lugar, vamos relembrar o que é a tal da famosa carne esponjosa. O nome técnico para ela é concha nasal ou corneta nasal. Na verdade, ela é um ossinho revestido de mucosa que corre ao longo de toda a nossa fossa nasal, desde aqui da frente até lá no fundo. A mucosa, ela tem muitos vasinhos que levam o sangue para essa região e isso faz com que na rinite, que é um processo inflamatório, eu tenha um edema, ou seja, um aumento do volume dessas conchas nasais. Então, nos casos de inflamação, nos casos de rinite, aumenta a circulação de sangue para essa região e as conchas ficam inchadas. Por isso que um dos sintomas da rinite é a obstrução nasal. Essas conchas inchadas ocupam um espaço onde o ar deveria estar passando. Isso tanto na rinite alérgica quanto na não alérgica. Se você não sabe qual a diferença, checa aqui que a gente já falou sobre isso nessa série sobre rinites. Então, o aumento dessa concha, sim, é uma consequência da rinite. Então, a carne esponjosa pode sim aumentar nos casos de rinite. E o tratamento clínico, que a gente usa medicações, né? Lógico que na rinite a gente vai sempre, gente, em primeiro lugar, procurar afastar os causadores da rinite. Se for uma rinite alérgica, você vai evitar aqueles alérgenos que você sabe que você tem alergia, então o ácaro, a poeira, o fungo, os pólens, né? Isso no seu dia a dia você vai minimizar. Se for uma rinite não alérgica, consequência de medicamentos, abuso do ar-condicionado, mudanças bruscas de temperatura, alguns alimentos, você também vai evitar e fazer com que a sua rinite fique menos descompensada. Agora, se só fazendo isso não for suficiente, o uso de medicações para rinite pode ser necessário. E aí o otorrino vai avaliar o seu caso e dizer qual é o melhor tipo de medicação. Alguns pacientes com remédios para tomar por boca, via oral, alguns pacientes com spray nasal, às vezes a combinação desses dois tipos de tratamento. E aí com o tempo a gente vai conseguir diminuir essa carne esponjosa. Uma observação muito importante, que na rinite medicamentosa, por uso de descongestionante nasal, né, o soro, Afrin, Sorine, oximetazolina, qualquer um desses descongestionantes, que o pessoal adora sair com ele no bolso, pingar o dia inteiro, eles são extremamente problemáticos para a carne esponjosa. Eles aumentam demais o tamanho da concha, muito mais que no caso de rinite alérgica, por exemplo. E o remédio tem um efeito que a gente chama de rebote, ou seja, quando você pinga, ele murcha o tamanho dessas conchas nasais, mas quando passa o efeito da medicação, elas voltam ainda maiores do que estavam antes, gerando um ciclo cada vez mais vicioso e a necessidade de pingar o remédio. Chega um momento em que a inervação, que chama-se parasimpática ou simpática, do sistema nervoso autônomo, que é quem inerva a concha nasal, para de responder e, de repente, pingar o remédio já não resolve mais nada. Doutora, pelo amor de Deus, nada desentope meu nariz. Nesses casos, é preciso avaliar a realização da cirurgia, que se chama turbinoplastia ou turbinectomia, que é a remoção parcial das conchas nasais. Tem vídeo aqui no canal falando sobre turbinectomia e septoplastia. Se você não assistiu, vou deixar aqui o tagzinho para você ir lá checar também o vídeo. A cirurgia, gente, ela vai melhorar, mas a gente precisa ter a consciência de que esse corneto nasal ele vai voltar a crescer eventualmente. Por quê? Eu não posso simplesmente ir lá no nariz e arrancar o osso inteiro da concha nasal.
porque ela faz parte da nossa respiração. Quando a gente puxa o ar e a gente sente o ar passando pelo nariz, é exatamente o contato do ar com essa concha nasal que nos dá a sensação de estar respirando. Então, se você tira completamente a concha, gera um problema muito grande. Inclusive, tem um nome que a gente chama de síndrome do nariz vazio. Você tem um buracão lá dentro do seu nariz, muito espaço para o ar passar, mas você não tem a sensação de estar respirando. E isso gera uma angústia muito grande para os pacientes, uma sensação de obstrução nasal o tempo inteiro e, eventualmente, formação de crostas de repetição. Isso acontece quando foi removida a concha em excesso. E o tratamento é muito problemático, porque a gente não consegue enxertar uma nova concha onde foi removido. Por isso, se você faz uso dessas medicações, avalie com o otorrino, tente fazer o tratamento do desmame que a gente comenta, para tentar realmente tirar essas medicações, porque senão provavelmente você vai acabar precisando de uma cirurgia para melhorar a sua obstrução nasal. Já nos quadros de rinite alérgica, o tratamento medicamentoso costuma ter uma boa resposta, com sprays nasais, com uso de anti-histamínicos via oral, mas eventualmente também, se o tratamento já não está evoluindo bem e o paciente não obtém melhora com as medicações, às vezes é preciso também avaliar a cirurgia. É possível fazer a cirurgia, não é uma cirurgia tão difícil, mas o otorrino precisa avaliar caso a caso. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar o seu like aqui no final do vídeo e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que tem rinite e usa remédio toda hora e vive reclamando que o nariz está vazio. Eu espero ter trazido bom conteúdo para você. Agradeço a todos que ficaram até o final. Um abraço e até o próximo vídeo.